Hora de entrevista aqui no Expresso CNN. A gente conversa agora com o presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, o Juarez Cunha, que faz a gentileza de nos atender mais uma vez. Ô Juarez, muito obrigada. Falamos há menos de uma semana, mas os fatos se impõem e é necessário, então, ouvir as vozes da sensatez. Boa noite a você. Você me escuta bem, Juarez? Mona Lisa. Te escuto bem, Mona Lisa. Tudo bem? Vamos lá. Infelizmente, quando eu participo contigo, nem sempre é para notícia boa, né? Pois, Bem que Juarez, eu gostaria só de notícias boas. eu sonho dia e noite com notícia boa. Eu sonho em poder sorrir mais uma vez no noticiário. Eu sonho em anunciar: brasileiros, a pandemia acabou, estamos perto do fim da pandemia, estamos com 80% da população vacinada, mas infelizmente não é o caso e vislumbrar isso está difícil. Mas vamos lá, exatamente por isso que eu pedi para que você viesse, porque nós estamos trazendo aqui desde sexta-feira, Juarez, a gente está falando aí da dificuldade para que tanto a Fiocruz quanto o Butantan continuem a produção das vacinas, né? As produções estão paralisadas, as linhas de produção estão paralisadas por falta de insumo do IFA. Claro que há aí uma previsão de que isso possa ser retomado daqui a uma semana, enfim. Mas o que significa isso, Juarez, para a imunização do nosso país? E já pontuando, né, de largada, Juarez, o número de ontem, ainda não peguei esse número de hoje, mas até ontem só 9,06% da população brasileira tinham recebido as 2 doses da vacina. Juarez. Mas esse é um grande problema para nós, né? Porque nós sabemos que as vacinas que a gente está utilizando atualmente no Brasil são vacinas aplicadas em 2 doses, né? Então, tanto a Coronavac quanto a AstraZeneca e também Pfizer, e é fundamental que as 2 doses sejam aplicadas para conseguirmos aquele máximo de proteção que aquele produto, que aquela vacina oferece, né? Já temos relatos em várias cidades do país de falta de segunda dose da Coronavac, né? E torcemos para que essa falta do IFA, porque enquanto não tivermos capacidade de produzir o nosso próprio IFA, né, que até tem a transferência de tecnologia nos contratos, prevê isso, né, tanto de uma vacina como de outra, mas enquanto isso não for possível, dependemos de vinda do exterior, em especial da China, né? E essa não chegada ou esse atraso na chegada, com certeza vai impactar nos nossos números, que já não são aqueles que a gente gostaria, né? A velocidade que a gente gostaria da campanha, a gente gostaria que fosse muito maior. Nós temos capacidade de vacinar. Eu estava dando uma olhada aqui no dia 20 de abril, nós vacinamos 1.300.000 pessoas em um dia. Atualmente a gente está vacinando em torno de 500 a 600 mil pessoas. Então, tu veja, caímos a metade daquilo que há pouco tempo atrás a gente fez. Só que não tem como a gente ampliar isso sem vacina. Juarez, é exatamente sobre isso. Quando a gente fala sobre o Plano Nacional de Imunizações e trazendo essas informações, não só da paralisação das produções, tanto na Fiocruz quanto no Butantan, mas de todas as atrapalhadas, orientação lá, já que foi dada, equivocada, usa tudo que tinha para a primeira dose, não guardaram, e depois filas, e depois dificuldade de comunicação. O que a gente está tendo ainda no nosso país não é um plano. É o que, na sua opinião? Eu acho que a logística desse plano, dessa campanha, é uma logística muito complicada, desde o início, né? E daí, se a gente até for avaliar as estratégias, a gente sabe que as estratégias também não foram as adequadas. Então, nós não tivemos estratégias adequadas do Ministério da Saúde, né, na compra de vacinas, porque se sabia que a gente não ia poder depender só de 1 ou 2 vacinas, né, como foi apostado, né? E, ao mesmo tempo, a logística de tudo isso, e cada vez que a gente tiver mais vacinas disponíveis, e que bom que a gente tenha, mas a logística fica cada vez mais complexa. Então, por exemplo, agora a Pfizer, né?
A gente tem uma vacina que a própria conservação é diferente das outras vacinas, isso restringe a utilização. Esquemas diferentes, né, com intervalos diferentes, eficácias diferentes. Então, isso tem que ter uma comunicação muito ativa e muito boa para passar esses recados para a população. E a gente, infelizmente, até o próprio recado de se vacinar nem sempre é claro, ou pelos nossos governantes, ou instituições, ou mesmo os nossos colegas profissionais da saúde. Quando você fala nas falhas dessa comunicação, o que seria importante são campanhas, é isso, campanhas mesmo, do governo federal permanentes em relação à periodicidade de uma ou de outra, a importância de não perder ali o calendário da volta, claro, se tiver vacina, o que fazer e junto com isso reiterar todas as outras medidas que são importantes, já que com uma vacinação, imunização, eu digo, tão pequena da população brasileira, imunização mesmo, com as 2 doses, a comunicação direta poderia dar ao Plano Nacional de Imunizações uma sensação de que sim, estamos numa estratégia de imunização coerente, efetiva e real da população brasileira, Juarez? Olha, Mona Lisa, eu acho que esses recados são fundamentais, mas passa até pelos aqueles que a gente já falou, as medidas não farmacológicas, que nesse momento são cruciais, não só nesse momento, durante toda a pandemia. E mesmo hoje, esse recado continua sendo dúbio e muitas vezes até o oposto do que deveria ser. Então, o recado de usar máscara, de evitar aglomeração, de distanciamento, de lavar as mãos e de fazer vacinas, é um recado que a gente sabe, a mídia está dando todo o tempo, né? Vocês dão esses recados, mas não pode ser só a mídia, nós precisamos ter os exemplos, nossos governantes têm que dar exemplos, né? Os profissionais de saúde têm que dar exemplos. E, além disso, como tu falou, nós temos um histórico muito legal, muito lindo do nosso PNI de campanhas de vacinação. O Zé Gotinha é a marca disso, que todo mundo conhece, no momento que se falava em vacina e se preconizava e estimulava a vacinação, né? Isso está fazendo muita falta, né? Juarez, conversei com várias grávidas nos últimos dias e a apreensão entre as grávidas brasileiras depois daquele episódio da grávida no Rio de Janeiro, que infelizmente acabou falecendo, né? Teve um episódio ali de trombose após tomar a vacina da AstraZeneca. Isso teve uma replicação, porque enquanto não tem campanhas muito fortes, né? No rádio, na televisão, na internet, em qualquer lugar que possa ter outdoors, enfim, a contra-informação, a fake news está aí bombando. O que você diz para as grávidas que estão receosas em relação à imunização ou às mulheres que pretendem ficar grávida, que têm ali que tomar vacina, mas não sabem se já estão grávidas? Qual que é o recado nesse momento da Sociedade Brasileira de Imunizações, Juarez? Bem, primeiro eu acho que é importante a gente colocar, Mona Lisa, que a gestação já está bem definido. A doença Covid é um risco importante para a gestante. Então, o primeiro recado que a gente tem que dar para as gestantes é que tem que se cuidar mais ainda por causa da Covid. Nós temos mais de 500 mulheres grávidas que morreram só em 2021 por Covid. Tanto que foi por esse motivo até que o Ministério começou a preconizar a utilização das vacinas em gestantes, pelo risco que a gestante estava correndo. E vamos continuar aplicando a vacina em gestantes que tenham comorbidades, né? As gestantes que fizeram a vacina, independente do tipo de vacina que elas receberam, mas, por exemplo, se foi a vacina AstraZeneca, o que nós temos, pelo menos para dar uma boa notícia? A vacina AstraZeneca, em torno de 3 semanas após a aplicação, ela já vai dar uma boa proteção para essa gestante. Então, isso é uma boa notícia, né? Mais de 70% de proteção depois de 3 semanas. Os eventos adversos graves, como o evento tromboembólico, é raríssimo. É um caso para cada milhão de vacinas aplicadas, dá 2,2 para cada milhão de vacinas aplicadas. Então, é muito baixo, né?
E esses eventos, quando acontecem, também são nas primeiras semanas. Então, as grávidas que fizeram a vacina e já passaram esse período aí, 2, 3 semanas, fiquem tranquilas, porque os eventos adversos, quando acontecem, eles são mais precoces. E eles chamam muito atenção, porque é dor no peito, é dificuldade de enxergar, são coisas mais graves quando acontecem. Se a gestante sentir alguma coisa assim, ela tem que procurar o seu médico, até porque são situações que requerem uma avaliação médica. Mas fiquem tranquilas que, primeiro, já tem uma proteção pela vacina que foi aplicada e os eventos adversos são raríssimos de acontecer. É isso aí. E a vacinação certinha, direitinha, é a única maneira de evitar, né, a manifestação mais grave da doença, que quando acontece, a gente teve o relato agora, infelizmente, ali da morte do ator Paulo Gustavo, é tudo tão chocante, né? Mas enfim, a gente pontua que sim, vacina salva vidas, sem dúvida, em relação à Covid. E sobre São Paulo, só para amarrar, olhando especialmente aqui para São Paulo, reiniciou então a vacinação das grávidas e das puérperas. Ô Juarez, muito obrigada mais uma vez, uma boa noite a você e até uma próxima, Juarez. Um abraço. Outro, obrigada, querido.